Então, pessoal, mais uma aula do História para o Enem. Peço por gentileza que se inscrevam no canal e dê um like no vídeo. Para quem quiser me procurar nas redes sociais, vocês podem me encontrar no link do canal, no Instagram, que é o Prof. Wilton História. E vocês também podem me procurar no projeto Craft Sapiens, né? Instagram, Universidade Craft Sapiens. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade às outras aulas de Segunda Guerra Mundial, né? Nas outras aulas vocês viram o início da Segunda Guerra Mundial, a questão do expansionismo alemão, que preocupou e intensificou as relações entre Inglaterra e Alemanha, né? Acabou entrando num conflito. Vocês também viram a questão do expansionismo da Itália, e também, no caso, hoje vocês vão ver o expansionismo japonês no Pacífico. Um dos objetivos da aula, né, é contextualizar os movimentos de luta e resistência aos regimes nazifascistas e também compreender o avanço do Japão na Ásia e os motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito. No caso aqui, em qual continente está localizado o Japão, né, o continente asiático, e quais são seus vizinhos, né? Eu posso mostrar um mapa aqui. No caso desse mapa, né, que eu procurei na internet, vocês podem ver que o Japão, assim como a Alemanha, acabou tentando buscar novos territórios, né? No caso da Alemanha, eles acabaram anexando a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia. No caso da Polônia, ela foi invadida, mas os outros territórios foram anexados. E o Japão também fez isso, né? Antes da Segunda Guerra, acabou anexando a Manchúria, que é a região norte aqui da China. Acabou anexando uma parte ali da China e das ex-colônias francesas, né? Como a Indochina, que é o atual Vietnã, Camboja e Laos. E também vocês veem a presença do Japão nas Filipinas, que era uma ex-colônia americana. E também vocês veem as outras ilhas, né, que o Japão acabou anexando, né, como a Malásia, né, a Indochina holandesa, a Birmânia, por exemplo. O Japão, né, como eu comentei, ele está localizado na Ásia, próximo às duas Coreias e à China. Ele é um conjunto de arquipélagos, né, principalmente formado por o principal deles. Essa imagem ela tenta representar a luta da Alemanha nazista e do Japão contra as forças dos aliados, né. Ela tenta divulgar uma imagem de força dos três países, né, principalmente a Itália. E alguns filmes representam a questão da Segunda Guerra Mundial, né, e a sua entrada. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra também tem sido muito trabalhada. No caso desse filme, Pearl Harbor fala sobre o ataque japonês a Pearl Harbor. Ele certamente você já assistiu algum filme, né, sobre essa temática. A visão da guerra sempre do ponto de vista dos aliados. Esses dias eu assisti esse filme Minamata, né, que fala sobre um acontecimento, né. Aqui fala, por exemplo, que a doença de Minamata é uma síndrome neurológica causada por severos sintomas de envenenamento por mercúrio. Os sintomas incluem distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza, em casos extremos, paralisia e morte. E aqui no caso fala sobre um fotógrafo, né? O filme ele mostra um fotógrafo na linha de frente da Segunda Guerra Mundial que acabou indo ao Japão e revelando ao mundo a realidade dos moradores da cidade, né? Uma cidade que acabou sendo envenenada por mercúrio. É um filme do ano passado com Johnny Depp, Billy Nick, Miroyu Sanada e Tadanobu Asano. Filme interessante, né, para quem gosta de história. Então, dando continuidade à aula, né, a guerra no Pacífico o Japão, né, partiu para a conquista das colônias europeias e estadunidenses no Extremo Oriente. Como eu mostrei no mapa, o Japão acabou conquistando o Hong Kong, Singapura, na Malásia, as Índias Orientais Holandesas, a Birmânia, a Indochina, que era uma ex-colônia francesa, e também o arquipélago das Filipinas, que é uma ex-colônia dos Estados Unidos. O Japão, nesse mapa, mostra a sua expansão, né? Nos anos 30, em rosa,
aquisição da Manchúria, a parte em amarelo em 37, depois em 38, 39, e aos poucos o Japão acabou se expandindo por todo o Pacífico, né? No caso do ataque a Pearl Harbor, o objetivo do Império Japonês era desestabilizar e desmotivar uma tentativa de reação dos Estados Unidos contra o Japão, e principalmente conquistar o Havaí, né, que era um território americano no Oceano Pacífico. A expansão territorial japonesa acabou se iniciando na década de 30, mas foi ampliada durante a guerra, né, como eu mostrei ali, e você percebeu como as dificuldades dos japoneses em seu território, né, um território extenso, e principalmente o conflito entre o Japão e os Estados Unidos já vinha de antes da Segunda Guerra, mas acabou se intensificando. Os Estados Unidos no início da guerra acabou se declarando neutro, né, mas com o ataque japonês a Pearl Harbor acabou se posicionando contra o Japão, né, e no Oriente o Japão e os Estados Unidos disputavam entre si territórios e áreas de influência, o que fez com que o choque entre eles fosse inevitável. O ataque a Pearl Harbor ele foi um ataque surpresa que a Força Aérea Japonesa fez contra os Estados Unidos. O objetivo era desmantelar e desmotivar qualquer reação dos Estados Unidos contra o Império Japonês. Acabou destruindo boa parte da frota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou reagindo, declarando guerra ao Japão, e alguns dias depois, no dia 11 de dezembro, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos, junto com a União Soviética, entrassem na guerra. Nesse episódio, 6 navios foram afundados, 13 navios danificados, 188 aviões destruídos e 159 aviões danificados, e 2.335 mortos, entre eles 1.143 feridos, e o Japão acabou perdendo 29 aviões, 4 mini submarinos e 64 mortos. Junto com os Estados Unidos, a União Soviética entrou na guerra, acabou formando o Grupo dos Aliados, que era um grupo bastante grande, que incluía a Inglaterra, França Livre, União Soviética e Estados Unidos. Mais de 50 países estiveram ao lado dos aliados, entre eles o Brasil, que participou na guerra levando a Força Expedicionária Brasileira FEB para a Itália, né? O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 42, e assim como o Brasil, outros países precisaram se posicionar durante a guerra no Oceano Pacífico teve características diferentes de outras frentes. No caso, foi uma guerra essencialmente naval, em que o porta-aviões era uma arma decisiva. A guerra no Pacífico teve origem principalmente de porta-aviões, que foi uma arma decisiva na guerra. Boa parte das batalhas ocorreram nas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico. Muitas vitórias japonesas ocorreram no início de 1942, né? A guerra no Oceano Pacífico ela ocorreu principalmente a Batalha de Midway fez com que o Japão acabasse começando a perder a guerra, né? Foi um início de uma reviravolta. A Batalha de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, entre 42 e 43, acabou marcando o avanço do exército americano, que passou a conquistar ilha por ilha. Então, fazendo uma retomada da aula, os Estados Unidos acabou entrando formalmente na Segunda Guerra após o ataque japonês na base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. A guerra no Oceano Pacífico foi essencialmente naval, com a participação da União Soviética e dos Estados Unidos. Estava formado o Grupo dos Aliados.